Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à FABEM e daremos início, à nossa palestra pública. Vamos passar agora a palavra à nossa companheira Terezinha, que irá fazer nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. A nossa leitura é do livro Transe e Mediunidade, por Palhano Júnior. Caderno de preces. Outro recurso prático para atender a um maior número de pessoas ou situações é o caderno de preces, que muitos espíritas não têm dado o devido valor. Pois bem, ao perguntarmos aos orientadores espirituais sobre o valor desse recurso e quantas vezes dever-se-ia anotar os nomes dos enfermos ou pessoas necessitadas, eles responderam por uma das médios do Círculo de Pesquisa Espírita, que inicialmente precisávamos entender o mecanismo de funcionamento do caderno de preces. Quando, disseram eles, alguém anota um nome no caderno e está realmente imbuído de ajudar, auxiliar, com compaixão daquele por quem pede, esse sentimento é que é anotado. Caso contrário, quando o nome é colocado ali apenas por desencargo de consciência, não há a força indutora do sentimento. Para ilustrar esta questão, uma das nossas médios, cuja residência é em outra localidade, sempre chega quase em cima da hora e quase nunca dá tempo de preencher os prontuários. Um dia, resolveu colocar o nome de um amigo muito doente, que já vinha enfermando há algum tempo no caderno de preces, visto que não conseguia espaço para uma orientação mais precisa. Passou a fazer isso e foi acompanhando a evolução do caso. O rapaz recuperou-se e ela então notificou o caso ao grupo, a título de estudo. Aí está a condição básica para o funcionamento do caderno de prece, que deve ser explicado para todos os que quiserem dele se utilizar, seja na reunião mediúnica ou na reunião doutrinária do grupo. Que assim seja. Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Jesus. Mestre Jesus, obrigado por este momento abençoado de estarmos aqui, para que possamos, Senhor, beber de tuas palavras, alimentarmos nosso espírito com os teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, reter estes ensinamentos e no decorrer da semana e dos dias, colocarmos em prática todos esses ensinamentos. E com isso, Senhor, sermos melhores a cada dia. Que assim seja, Senhor, graças a Ti. Então, nós vamos hoje receber a Ligiamar, que é prata da casa, que hoje vai nos brindar com sua palestra, A Busca do Melhor. Ligiamar, seja bem-vinda à sua casa. Gente, mais uma vez é um prazer estar aqui, depois de um longo tempo, né, que eu não venho aqui conversar com vocês, trocar as ideias, né? Já adentrando no meu tema, buscar o melhor. Nós todos estamos aqui na busca do nosso melhor, com certeza, não é isso? Mas para isso a gente precisa conhecer o Evangelho, né? Aprofundar nessa doutrina maravilhosa que nos consegue pela fé racional, né, esse presente do esclarecimento, da consolação, principalmente, para o nosso autoconhecimento. E aí, já nos dizia
Gente, vocês desculpem aqui que eu estou fazendo de uma forma diferente hoje, digitalmente, então estou assim meia perdida, mas daqui a pouco eu me assento. Deixa eu me habituar aqui, né, Andrés? Porque a gente trabalhava com o note grandão aqui na frente e tem uma dinâmica diferenciada, né, com o note com o celular na mão. E aí o Sócrates já trazia para a gente, né, já trouxe para a gente que ninguém que saiba ou acredita que haja coisas melhores do que faz, ou que estão a seu alcance, continua as fazendo quando conhece a possibilidade de outros melhores, né? Então, aqui nós estamos na possibilidade do conhecimento para cada vez mais, nessa busca do melhor, a gente buscar cada vez melhor. Porque muitas vezes a gente conhece, a maioria das vezes, de nós, enquanto humanidade, conhecemos, mas a gente não tem ainda sabedoria, né? A gente não coloca ainda de como entender profundamente, isso é só um processo de evolução que vai no nosso dia a dia. Por isso, no nosso dia a dia, essa busca do melhor se faz realmente cotidianamente, à medida que a gente vai entendendo melhor os ensinamentos do Cristo. E aí já vamos passar para o Evangelho, né? Para o Evangelho segundo o Espiritismo, que o tema sendo ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa frase já diz tudo, né? No processo de quando a gente pede, a gente busca, a gente acha. Mas é necessário que a gente bata a porta para abrir. Porque se a gente ficar pedir aos céus e não agir, né? A oração, através da oração, através da reconexão, mas é necessário a nossa ação. Se a gente não andar com os nossos próprios pés, buscar bater a porta, né? A porta não vai se abrir, certo? E aí o Evangelho está dizendo, é como se quando a gente busca, age, bate, né? A gente está pedindo ao Pai ajuda, como um pai, né? Quando a gente pede os pais da matéria, né? Eles consanguíneos, quando a gente pede alguma coisa para eles, eles nos dão. E a mesma coisa o nosso Pai Deus, Criador de todas as coisas. E aí, nesse processo de caminhada, né, nós vamos buscando e batendo e fazendo a nossa parte. Quando a gente fala ajuda-te, o céu te ajudará, quando a gente vai agir, nós vamos entrar numa lei, que é a lei do trabalho, certo? Então, por conseguinte, a lei do progresso, a lei da evolução, ação e evolução, certo? Porque o progresso é o filho do trabalho, certo? Visto que esse põe em ação as forças da nossa inteligência. Nós vamos buscar, nós vamos analisar, nós vamos refletir, nós vamos caminhar, nós vamos agir, né? Isso que o Evangelho está falando para a gente. E nesse processo de evolução, nos diz que a infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimentos, né? Para se preservar. Ou seja, quando nós estávamos no processo do instinto, nós estávamos praticamente, né, buscando a nossa sobrevivência, certo? A nossa defesa material, a defesa dos nossos inimigos, certo? Mas Deus nos concedeu o quê? A inteligência, o desejo incessante de cada vez melhorar, e aí nós vamos trabalhando, né, com esse desejo de prosseguir, de evoluir, que é inerente a nós, né? E aí nós vamos impelindo a pesquisa dos meios para melhorar essa nossa posição, que a ciência que vem trazer para a gente vai nos proporcionando esse processo da evolução física, mental, emocional e espiritual. E aí, pelas pesquisas, a inteligência lhe engrandece e o moral se depura. É o equilíbrio das nossas asas para a gente voar, né, do intelecto e do trabalho do moral. E é assim que a gente vai passando, evoluindo, passando da selvageria para a civilização. Porque as necessidades do espírito, elas sucedem, certo? As necessidades do corpo, desculpem, elas sucedem do espírito.
Primeiro o alimento material, depois a gente vai trabalhando esse alimento espiritual, que é inerente a nós também, certo? E aí continua com o Evangelho dizendo que, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a Roma passa gradualmente da barbárie para a civilização material e a civilização moral, certo? E esse trabalho da civilização moral é um trabalho da nossa do conhecimento e da nossa ação, e também do nosso processo de trabalhar algo aqui dentro que a gente necessita. A gente necessita cuidar do corpo, sim, mas necessitamos cuidar da nossa alma, né? Esse é o processo de caminhada da gente, certo? E isso se vai se dando através de quê? Das reencarnações. E, mais uma vez, coloquei aí a importância desse trabalho de ação, a importância do nosso trabalho. Que aí o Evangelho continua dizendo para a gente que, se Deus nos tivesse isentado desse trabalho do corpo, nossos membros se atrofiariam. A gente já sabe disso, né? E se houvesse isentado também do trabalho da inteligência, nosso espírito permaneceria na infância, nesse estado instinto e animal. Para isso é necessário que a gente haja, é necessário trabalhar, é necessário trabalhar, é inserir nessa lei, é uma lei divina, a lei do trabalho. E aí, nesse processo que a gente vai entendendo cada vez mais, é a questão que a gente começou lá, eu sempre vou repetir várias vezes aqui, certo? Procura e acharás, trabalha e produzirás. Esse é o caminho da nossa felicidade, esse é o caminho da nossa paz, esse é o caminho daquilo que a gente quer, a tranquilidade, a harmonia, o equilíbrio, ou seja, a saúde física, a saúde mental, emocional e espiritual. É nessa ação de ir, de mexer, de trabalhar, e depende de nós, a ajuda dos céus a gente tem sempre, ajuda material a gente sempre tem, a ajuda do outro a gente sempre, nas nossas dificuldades, a ajuda material está sempre, seja de uma palavra amiga, seja de uma ação, seja de uma necessidade, enfim. Mas o espiritual está sempre presente, Deus está sempre presente nas suas leis, aqui para que nós possamos caminhar, certo? Com justiça, porque a justiça não é só para um, a justiça é para todo mundo, ou seja, também o amor é para todo mundo, a felicidade é para todo mundo, mas cada um de nós vai fazendo a seu passo. Continuando nesse processo da busca do melhor, eu trouxe, sempre que eu coloco o livrinho ali, eu não vou ficar repetindo, é sempre aonde eu pesquisei, tá bom? Então, nesse processo da busca do melhor, Hamed traz para a gente que nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente. Levanta o dedinho aqui quem quer ser infeliz. Eu vou já até esconder minha mão porque eu não quero, né? A gente está aqui, principalmente nesse momento aqui, a carta da busca do melhor, né? É justamente para a gente ser feliz, né? A gente quer buscar isso aí. Então, isso aí ninguém quer. Então, nesse processo, a gente também, a gente não quer, mas o que acontece com a gente como espíritos ainda, né, infantes, né, caminhando, tem muito a aprender, né? Nós vamos, Hamed diz assim, erroneamente é porque optamos pelo que parecia melhor, conforme nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Como eu já disse antes, cada um no seu tempo vai se apercebendo, né? Vai fazendo aquilo que acha que naquele momento é o melhor, certo? E aí, mas nós erramos ainda e vamos errar várias vezes, porque através do erro a gente vai lembrar, assim, eu estive numa palestra que, né, a espiritualidade não sou eu que estou falando, eu estudei, agora estou passando para vocês, né, que o Evangelho diz para a gente, que a Hamed diz para a gente, que a espiritualidade diz para a gente, através dos estudos, que eu estou aqui, eu errei. Porque nosso primeiro sentimento no processo, quando a gente já tem um pouco mais de conhecimento, o que vem? É culpa.
Culpa. A gente já traz as culpas, não é isso? Mas, e adquire outras aqui. Gente, vamos agora analisar junto, sentir junto isso. Errei, tudo bem, vamos fazer o nosso melhor amanhã, vamos buscar, né? E fazer o nosso melhor. Para isso, nós estamos aqui é justamente para isso, não é para potencializando mais dificuldades em nossa vida. Pelo contrário, é justamente para minorar as nossas dificuldades, né? Então, continuando com o Hamed, isso se faz, como diz o Sócrates, através do autoconhecimento. E Hamed diz que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as faz ou que estão ao seu alcance, continua fazendo quando conhece as possibilidades de outras melhores. Já trouxe lá no início, né, a questão de Sócrates falando isso para a gente. Né? À medida que eu vou conhecendo, a gente passa por aquela situação porque a gente já conheceu, né, um erro que eu não vou acertar futuramente. Aí, quando a gente acerta, traz aquele bem-estar, dá aquela sensação de eu me venci, não é isso? Com certeza, a maioria de nós passa por isso todos os momentos, os desafios da vida. São os desafios. Eu não gosto de falar dor, não, sabe? É desafiar mesmo, certo? Porque é através desses desafios nós vamos analisar o que eu já conheço, né? E aí eu vou falar, não, assim, outrora eu fiz dessa forma, não deu certo. Mas hoje eu vou fazer dessa forma, porque eu já conheço, já vou fazer melhor. Mas é importante que também tenhamos o que Jesus fala para a gente, né? Tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque a maioria de nós, né, enquanto humanidade, né, ainda na infância, nós só vemos, nós só enxergamos, mas ainda não vemos. Aí precisa ver, sentir, ver com os olhos e ouvir com os ouvidos é com a alma, não é só o olho ou o ouvido físico, é mais profundo. E para isso, nesse processo da nossa caminhada, a gente tem o processo da busca do melhor, porque quanto mais a gente vai se sensibilizando, aprendendo, nós vamos compreendendo cada vez melhor. E o que vai acontecendo com a gente? Nós vamos em amadurecimento, nós vamos amadurecendo. Esse amadurecimento espiritual, porque nós desenvolvemos a inteligência emocional, espiritual, né? Então, nós vamos amadurecendo. Então, nós vamos entendendo que é melhor. E aí isso depende desse desenvolvimento do raciocínio lógico, que se dá através de uma sequência progressiva, que é a nossa maturidade espiritual. E a gente vai repetindo de novo através das reencarnações. Por isso é importante, gente, eu gosto muito de falar sobre nossas emoções, a nossa psique. Porque a doutrina, como ela é consoladora, nós temos que trabalhar muitas coisas ainda que nós temos, e uma delas eu já falei, que é o sentimento de culpa, né? Vem logo aquele sentimento de culpa. À medida que a gente quer resolver, quando a gente tem um pouco de conhecimento, a gente quer resolver conhecimento em todos os sentidos, mas vamos falar o moral, emocional também. E a gente não acerta, a gente tem o processo da culpa, certo? Quer acertar logo. Não, a caminhada é longa, gente, por isso que nós temos várias encarnações. Então, vamos ser compreensivos conosco mesmo? Porque quanto mais compreensivo, quanto mais nós nos amarmos, melhor a gente vai viver o nosso dia a dia. Muitas vezes, a gente é condescendente com o nosso próximo, mas a gente não tem condescendência com a gente. Então, vamos analisar dessa forma o nosso dia a dia, olhar mais para a gente, se amar mais. Porque isso, quando acontece aqui na nossa alma, acontece externamente também. Eu vou ser mais condescendente com o meu próximo, né? E isso se faz por osmose, quer dizer, devagar.
certo? E aí nós vamos, nesse processo de caminhada, nós vamos acumulando informação, instruções, né? Do passado, do presente, certo? E aí a gente vai vivendo. Eu vou ler aqui também, porque assim, Hamed ele fala de uma forma bem assim legal, assim, dizendo assim, ó, a princípio passamos a vivenciá-la superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as, assimilando-as, entre processo de reelaboração. Nós vamos reelaborar esse processo, é devagar, para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos. Isto é, incorporá-lo por inteiros. Quando a gente compreende, ai, que alívio, a gente faz com tranquilidade, sem meia culpa, minha máxima culpa. Não é? Hamed é maravilhoso, o Irmã é maravilhoso, a doutrina é maravilhosa, porque elas trazem nossa compreensão da fé raciocinada, né? Trabalhando as nossas crenças que estamos aqui arraigados também. Isso é esse processo de compreensão e de vivência para buscar a felicidade que todos nós queremos. Então, repetindo mais uma vez, né? O que nós precisamos? Eu estou aqui para a gente achar soluções, né? Pequenas soluções no nosso dia a dia. É subir os degraus devagarzinho, certo? Nessa questão, trabalhar a nossa maturidade espiritual. Isso se faz, nós não fazemos isso sozinhos, através dos interrelacionamentos um com o outro, né? E aí nós vamos fazendo o nosso melhor. Porque agora, o que de melhor poderíamos ser, já estamos fazendo conforme as nossas possibilidades de interpretação junto aos outros e perante a vida. Tá, mas aí a gente vamos fazer uma pergunta para a gente assim, tá? Nós estamos falando de, né, a gente já está num pouquinho de um patamar melhor. Mas é aquelas pessoas que matam, que mentem, que caluniam, que fingem, porventura um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo, desconhece o que está fazendo? E aí a resposta de Hamed, né, é estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Conhecer não quer dizer que eu assimilei tudo e que eu vou agir. Para agir, eu preciso, né, como a gente tem conversado até agora, eu preciso estar pleno, eu preciso compreender esse processo. Mas isso também não quer dizer que quando nós que estamos aqui já temos essa compreensão melhor, é trabalhar, entender e perdoar e aprender a tolerância, aprender a benevolência com o nosso próximo, porque essas pessoas, né, que ainda agem na ignorância, né, elas também têm muitas dificuldades sociais, dificuldades na infância, né, várias dificuldades que naquele momento elas não aprenderam. Não eles que não têm na sua consciência as leis, ou têm o livre-arbítrio de fazer, mas elas conhecem, certo? E aí, com todo mundo, que cada um que está no patamar de maturidade, né? O crescimento se faz gradualmente, certo? Mas, quando eu falo assim, nós temos a ajuda dos céus, vem assim, Emmanuel e fala, lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. E se nós estamos ainda neste mundo de provas e expiações, né, que não tem anjinho aqui, não. Então, é importante nesse trabalho de que nós estamos conversando sobre a busca do melhor, é olhar para o outro, né, trabalhando aquilo que Jesus nos ensinou como a verdadeira caridade, que é o perdão, a tolerância, né, a benevolência, que ainda é um caminhar longo para todos nós, mas não é impossível, já temos a compreensão e os desafios vêm a nos... E esse processo, inclusive, começa dentro de casa, com os nossos familiares, né? Que muitas vezes a gente não tem esse processo. Aí, voltando na questão repetitiva de que
nós queremos o quê? Só para lembrar, coloco só para lembrar, para a gente não esquecer que a gente está aqui para buscar o melhor, para a gente ser feliz. A gente não quer ser infeliz, a gente quer a paz. E aí, o Camilo, o Espírito Camilo, ele fala que ninguém usufrui da paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer a paz ao mundo se não desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo, certo? Essa questão da paz ainda é uma caminhada intensa. Mesmo nós primeiro procuramos externamente, né, na questão, vamos proporcionar a paz, nós vamos em passeatas, nós falamos, né, lá acontecendo, mas a paz é aqui dentro, é necessário buscar aqui dentro. Que isso se faz através da construção, tijolinho a tijolinho. Eu estou falando dessa forma, porque eu já fiz uma palestra sobre a paz, né? Então está vindo na minha mente, né, o desenho, né? Tijolinho a tijolinho. A gente vai construindo gradativamente esse processo na nossa caminhada. Lembrando também que a paz não significa a ausência de aflição, mas sim a presença divina. Como é isso? Se a gente não trabalha a espiritualidade a nossa espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando algo interno, espiritualidade, sensibilidade, comunhão com o divino, né? O Deus presente no co-criador, no Deus que nós temos aqui dentro de nós. Nós não conseguimos, não adianta a gente falar só externamente. A paz começa aqui dentro. Nós estamos buscando esse processo com essa reconexão, que aí sim se faz através de uma religião, a qual eu vou num local que me beneficia diante dos meus desafios, né? Uma paz e um conhecimento para eu ter a compreensão, e isso nós vamos fazer no nosso dia a dia, nessa busca do melhor, certo? Essa presença divina. E isso se faz, chama-se reforma íntima. À medida que eu vou conhecendo, eu vou me reformulando gradativamente nesse processo de ação. Teoria é fácil. Agir é muito mais difícil. E quanto mais a gente compreende certas, como vou dizer, certas teorias, a teoria, por exemplo, vou falar assim, da paciência, né? Eu já estou trabalhando melhor nessa virtude da paciência. Estou trabalhando melhor. Porque a paciência, foi outra palestra que eu fiz também, eu quero ter paciência. Não existe só a virtude de paciência. Junto com ela, tem outras virtudes, né, que eu tenho que trabalhar junto. Por isso que não é uma virtude tão fácil também da gente assimilar internamente. A gente vai fazendo também outra vez, devagarzinho, através dos desafios que vêm gradativamente. E esses desafios que vêm gradativamente, quanto mais eu vou me superlativando a virtude de paciência, mais desafios, mais difíceis vão acontecer na minha vida para eu reeducar essa paixão instintiva que eu tenho, que eu venho trazendo milenarmente. Então, quando a gente fala da reforma íntima, é bem intenso esse trabalho da gente fazer. E que a gente só vai compreender e agir através dos desafios. E que esses desafios, vamos lembrar, né, gente, está cada vez mais intenso no nosso dia a dia, de todas as formas. Será por que a gente deu... A gente não, né? Que aconteceu na humanidade essa parada que nós tivemos. É justamente para a gente aquietar nossa alma e buscar, ter ido à busca de coisas melhores, todos os sentidos, convivência mais próximo,
né? Convivência conosco mesmo, porque essa questão da convivência conosco mesmo é muito interessante, porque às vezes a gente nem para se aperceber, para se refletir, para me conhecer. A gente vai fazendo, né? Vai lá e faz assim, aquilo que está instintivamente, eu já estou acostumado. A reforma íntima nos traz o conhecimento e a ação e a reflexão de tudo aquilo que a gente vai aprendendo. E para refletir é preciso parar um pouco, é preciso estar só conosco mesmo. Se a gente estiver no turbulinho, no dia a dia, né, sem vigiar, vamos colocar vigiar porque tem essa palavra, né, essa questão, orar e vigiar, né, tem essa questão do vigiar, ser, para ver, peraí, por que eu estou passando isso? O que está acontecendo? Analisar, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós colocamos as nossas dores, as nossas dificuldades, nós projetamos no outro, certo? Eu estou infeliz porque fulano, ciclano e betano me fazem essa assim, ou tão ciclano me faz assim. Não. E eu trabalho o perdão, a tolerância, a compreensão, a benevolência, eu já estou num patamar que aquele outro que tem a sua forma de ser, a sua individualidade, então eu vou trabalhar para conviver melhor. Não é isso? Mas não, eu vou lá pulando o algoz da minha dor, né? Então, a reforma íntima se faz nesse processo da busca do melhor. Agora, a ação. Vou entrar na questão da ação. Vamos agir? Agora a gente já compreendeu como é que a gente vai fazer. Vamos agir. O que eu posso fazer melhor no meu dia a dia, né? Para ser buscar esse melhor no meu dia a dia. Ações no bem, fazer o bem, faz bem, né? E ser um homem de bem, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo também, que tem uma pergunta, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes, como todos os direitos que lhes são assegurados pela lei da natureza, como desejaria que fossem os seus respeitados. Aquilo que eu desejo para mim, é importante eu desejar pelo meu próximo. Só que o egoísmo é a chaga da humanidade, ainda nós estamos nesse processo de caminhar. Nós estamos fazendo esse trabalho de sermos homem de bem, certo? Trabalhando a lei de justiça, de amor, de caridade. E nós vamos fazendo no nosso dia a dia que isso que nos importa, certo? Então, esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem do bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está num caminho que conduz aos demais. Já estamos no caminho, isso é importante. Aí é o processo de ajudar, de fazer, de, né, agir na casa, ajudar o outro, né? É legal. Agora vamos trabalhar aqui dentro também, né? Não, qualquer coisa que eu não queira para mim, não quero para ele. É a questão do amor, amar ao próximo como a si mesmo. E isso vai trazendo a paz para todos nós. Aí vem Aristóteles e fala essa frase aqui, traz essa reflexão para a gente chamada revolução da alma. A tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Está nos potencializando aquilo que a gente vem conversando no processo aqui dentro da nossa alma, que nós vamos buscar todo esse processo. E aí, continuando com Aristóteles, ele diz que só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim o hábito. É a reeducação dos nossos hábitos que nós vamos assimilando todo esse processo. E aí vem uma pergunta, Hamed, como posso orientar minha observação
para ressignificar os sentimentos negativos e alcançar um estado de consciência onde a paz, a harmonia e felicidade façam parte do meu ser. Como posso orientar? Só essa imagem aí, né, já nos diz tudo. Ele é o nosso mestre. O nosso mestre não é os dois Andrés que estão ali, não é Fátima e PT que estão aqui. Nosso, não é o presidente da casa, que muitas vezes a gente, né, se desilude que o presidente acaba para outro canto. Não, é Jesus. Vamos permanecer naquilo que nós estamos buscando para nos melhorar. É Jesus. E ele traz esses ensinamentos para a gente assim. Quando o Chico diz: dele a luz que ilumina, dele a face que consola, dele a mensagem que pacifica, dele a força que movimenta, dele a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a verdade que liberta, dele é a vida que triunfa, fechando naquilo que nós estamos conversando. E aí, o que nós vamos também aprender mais com Jesus no processo que ele vem explicando para a gente? Quando ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, o que nós devemos fazer? O que é necessário compreender? Mostrar nosso valioso papel na sociedade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Né? Mas, sobre como prosseguir diante das ofensas. O que Jesus ensina? O que ele quer dizer para isso? Desenvolver a compreensão, a tolerância, reconhecendo o resultado das ações. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Entender mais profundamente a lei do amor. Contemplai os lírios dos campos. Aprender a lição do desapego, confiante diante das obrigações. Todos esses textos que eu estou mostrando aqui, eu estou sendo resumida, né, sucinta, para a gente fazer um paralelo, porque se dá outra palestra, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto aqui, nós temos que ir adiante. Eu trouxe só para a gente começar a rever, depois sair daqui, ó, procurar mais, né? Para estudar mais, para a gente compreender melhor e fazer. Porque a compreensão é a base de tudo. Continuemos. Não praticar as boas obras para ser visto pelos demais e não mostrar que está jejuando. Não alimentar a vaidade e usar a modéstia. Esconder, né, a nossa mão quando a gente faz uma doação, né? Não precisa alertar ninguém, não. Aí a gente está trabalhando a vaidade. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem. Aprender o desprendimento e o desapego. Ensinando como devemos orar. Como contatar o Criador. Essa aqui eu vou falar um pouquinho, porque é muito importante essa questão do como contatar o Criador. É importante nas nossas orações a gente sempre lembrar que esse contatar com o Criador é também da nossa alma. Mas às vezes a gente está tão ruim, está tão infeliz, está tão dolorida, está tão, que esse contato fica meio, né? Eu estou orando, mas estou pensando nos meus problemas, das minhas dificuldades do dia a dia, né? Aí é o alerta, falando, para aí, para a cabeça, para. Se não consegue, vamos aí no local mais propício, vamos em casa, vamos para esse contato ser real, ser assimilado aqui dentro de mim. Mas a gente já está tão dificuldade que a gente, até para orar, a gente tem dificuldade. Aí vamos buscar ajuda de um passe, de um atendimento fraterno, né, de uma ajuda que vai nos tirar aquele véu que não está nos consumindo, a gente não está enxergando como sair da situação. Não é isso? Não deis o que é santo aos cães, certo? Aprender a discrição. E não dar alimento aos porcos, né? Pérolas aos porcos. Alimento, eu sei, eu compreendo, mas aquela pessoa não está pronta para
é entender. Então, vamos ser discretos, não vamos ficar enfiando goela abaixo, né? O que eu sei, vai ter um momento dela, a gente falou, cada um está num patamar. Pedi e vos será dado, buscais e acharei. É aprender a lei de causa e efeito. Não julgar para não ser julgado. Olhar com compreensão e discernimento. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Usar a humildade com sabedoria. Então, o nosso melhor, segundo Hamed, será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas abrirão ou se permanecerão fechadas. E aí vem esse versículo que diz que Deus julga cada um de acordo com as suas obras. Que a gente, é a questão do que eu vou fazendo. A gente às vezes pede a Deus e não quer fazer nada, certo? Mas fica batendo assim e insistindo em outras portas que tem mais facilidades, né? Que aí eu vou adentrando e aquele não vou resolvendo o que tem que resolver. Que é abrir a porta da questão de mudanças, de reforma íntima, essa é mais intensa, certo? Então, o processo do nosso melhor é essa questão da contabilidade divina, que é a questão de o que eu planto, eu colho, certo? E aí, se eu estou plantando maçã, os céus estão nos ajudando. Se eu estou plantando abacaxi, os termos frutas, né? Só para dizer, abacaxi, né? Que abacaxi? É isso que eu estou me referindo, no processo de, os céus nunca nos abandonam, mas deixa a gente apanhar um pouquinho, né, dessa questão que eu não estou agindo. É essa questão da contabilidade divina que está querendo dizer. Tem lei para isso, a lei de causa e efeito. Então, nesse processo da busca no melhor, sempre a importância de buscar para achar, de se ajudar, que o céu vai nos ajudar. E vem esse maravilhoso moço que a gente conhece tanto, né? Que diz, que é o Chico Xavier, que ele fala que cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Não temos saída, é para melhor. O nosso caminho é avante, é à frente, é mudança, é evoluir. Queiramos ou não. Nosso livre-arbítrio pode ser intenso, grande, ou pode ser desse tamanhozinho, de acordo com que eu vou me iluminando ou não vou me iluminando. Para terminar, para fechar essa busca do melhor, certo? Alguém já ouviu falar de Cora Coralina? Quem já ouviu, levanta o dedinho. Muita gente, né? Quem não conhece, né? É uma senhorinha que tem, vocês depois vão procurar na internet. As reflexões maravilhosas, conhecimentos maravilhosos. Eu gosto muito dela. E trouxe justamente um pensamento que condiz com o nosso tema diário, de tudo que nós conversamos aqui. A Cora Coralina trouxe essa reflexão. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, ela fechou aqui para nós, nos trazendo mais uma vez a condição que tudo depende de nós, de buscar, de achar,
de bater que a porta se abrirá, porque os céus estão sempre presentes. E aqui eu quero fazer ainda temos um pouquinho de tempo, só um agradecimento à questão que nós estamos falando da ajuda dos céus, né? E quanto os céus nos ajudam. Acho que todos nós temos essa experiência de pedir, e os nossos mentores, né? Que vamos colocar mais próximo com a gente, né? Nosso anjo da guarda, que nos ajuda. E quando a gente vem essa casa maravilhosa aqui, buscar ajuda, nós estamos aqui, já nesse momento, já estamos sendo ajudados, já estamos sendo reciclados a nossa energia, né? Aí nós vamos dar continuidade a esse processo para que possamos daqui, ó, sair igual uma nuvem, uma peninha leve, leve. Mas a condição sempre, ó, é pessoal. E aí a minha primeira frase foi de agradecer. Eu agradeço a essa casa maravilhosa que sempre me acolheu. Agradeço a espiritualidade que me acolhe todos os sábados que eu venho aqui com os meus desafios intensos. E vou dar agora só um parecer rapidinho. Quando eu voltei para essa casa, ainda estou com os meus desafios no topo da cabeça. A espiritualidade me ajudou tanto que hoje eu estou leve como uma pena, graças à equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a vocês que me ouviram. Boa tarde a todos. Lígia, muito obrigado por essa bela palestra. Nos faz realmente pensar, né? Refletir em todas as nossas atitudes do dia a dia. Tem um exemplo de Santo Agostinho, que ele, todos os dias, no final do dia, ele fazia avaliação das coisas boas e das coisas ruins que ele praticava naquele dia. E assim ele acertava, né, o caminho dele, ou seja, o que a gente costuma dizer, acertava o prumo para seguir adiante. Então, que tiramos o peso da culpa, do pecado, mas que nós colocamos o peso em nos melhorarmos, nos trabalharmos para melhorar a cada dia, para sermos seres humanos melhores a cada dia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos passar agora para a nossa leitura, nossa prece final, passar para a Terezinha. Vamos todos nós, neste momento, fechar os nossos olhos da alma e agradecer. Agradecer pelo aconchego que todos nós recebemos ao entrarmos aqui. Jesus abraçou cada um de nós. E vocês podem sentir esse abraço, porque ele ainda continua abraçando todos vocês. Agradecemos por essa tarde de ensinamentos. E vamos pedir a espiritualidade amiga que nos auxiliem, colocar esses ensinamentos em nossa caminhada, a cada passo que vamos dar, vamos lembrar desses ensinamentos. Mas não vamos ficar tristes se a gente não conseguir seguir um desses ensinamentos. Vamos pedir ao Pai que continue nos auxiliando, porque Ele aceita nossos erros. Ele continua nos auxiliando porque Ele nos conhece. Ele é o nosso irmão mais velho, que cuida de cada um de nós. Que nós possamos todos continuar sentindo esse abraço do nosso irmão, do nosso mestre, do nosso exemplo maior. E que todas as vezes que sentirmos tristes, abandonados, feche os olhos da sua alma e sente esse abraço novamente, porque ele vai continuar com todos vocês. Ele vai continuar conosco. Que assim seja.